Olá a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça nos nossos corações. Sou Regina e o assunto de hoje é o Evangelho no lar, a sua prática e a sua finalidade. Mas antes nós vamos nos recolher ao nosso coração, recebendo o abraço do nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha por todos os dias e todas as noites da nossa encarnação. Recebendo o abraço do venerável Razim, que nos permite estar aqui, de Maria, a Mãe querida, de Jesus, o nosso Mestre, e do Pai Maior. Hoje, então, nós vamos comentar sobre a prática do Evangelho no lar. A nossa casa, ela é feita de paredes, de mobília, de objetos, enfim. Mas, junto com a nossa casa, existe também o nosso lar, que é feito de sentimentos, é feito de valores e é feito de tudo aquilo que abraça o nosso coração e o nosso ser. Nós sabemos que se deixamos a nossa casa sem a higiene, sem limpar a nossa casa, se deixamos um banheiro uma semana sem limpeza, ou uma cozinha juntando, empilhando as louças sujas, o que acontece? A sujeira invade a nossa casa. Mas também existe um tipo de sujeirinha que se impregna no nosso lar, que é feita de mágoas, preocupações, rancores, tudo aquilo que conturba o nosso pensamento. Isto suja também as paredes e o entorno do nosso lar. E assim como nós sabemos de que forma limpar a nossa casa física, precisamos também aprender como limpar o nosso lar. E esta limpeza é feita pela prática do Evangelho no lar. Este Evangelho é feito da seguinte forma: uma vez por semana, reunimos a família, ou se moramos sozinhos, fazemos sozinhos. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia Novo Testamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, os parágrafos são numerados. Então nós pegamos um parágrafo ou dois e lemos aquele assunto, porque foi aberto ao acaso, em geral aquilo que nós estamos precisando ouvir naquela semana. Então foi aberto ao acaso, lemos um parágrafo ou dois, né? Vamos dizer que o parágrafo começou na página anterior, nós podemos voltar um pedacinho para dar sentido, né? Ou se aquele número termina na página posterior, nós também seguimos para dar um sentido àquele parágrafo que estamos lendo, né? Aquele assunto. Depois disso, com a nossa família reunida, nós lemos sempre em voz alta, mesmo que sozinhos. Com a nossa família reunida, nós conversamos o que cada um achou de forma breve e concluímos o assunto. Então, o Evangelho no lar, ele precisa ser feito sempre, depois que nós escolhemos um dia e uma hora adequados a todos, ou se nós estamos sozinhos, a hora que nos é melhor, mais conveniente, nós fazemos sempre naquele dia e naquela hora. Por exemplo, se marcamos um domingo às 10 da noite, todos os domingos às 10 da noite nós fazemos esta prática da limpeza do nosso lar. Por que isso? Porque a espiritualidade designa para aquele lar que está combinado de fazer o Evangelho uma equipe espiritual, organizada e benfeitora, que vai limpar o nosso lar
enquanto nós pronunciamos as palavras do Evangelho. Este é um benefício do Evangelho no lar. Um outro benefício é a própria reunião familiar, porque hoje em dia nós nos reunimos com a família para falar das contas a pagar, dos problemas a resolver, mas dificilmente num momento de paz, de serenidade, para uma conversa elevada. Então, esta é uma prática que nos favorece o encontro familiar. Um outro benefício é que a espiritualidade traz, com este dia e hora marcados, a uma distância externa das paredes da nossa casa, irmãos que vêm ouvir pela nossa voz, e por isto falamos em voz alta, irmãos ainda não tão esclarecidos que ficam do lado de fora, ouvindo e entendendo as palavras do Evangelho. E depois que ele se encerra, os benfeitores levam esses irmãos. Então, um outro benefício do Evangelho é o trabalho de caridade que nós estamos fazendo. Um terceiro benefício é o fato de estudar o próprio Evangelho, porque a gente às vezes está ocupado em fazer oração e correr e faço um Pai Nosso no caminho e volto e não tenho a oportunidade de estudar aquele Evangelho e principalmente saber que não só a minha opinião sobre o assunto é a mais adequada, mas a opinião de outros membros da família, né? As crianças podem participar do Evangelho. No começo eles ficam meio agitados e correm para lá e para cá, mas logo depois eles querem se sentar e fazer a mesma coisa que os adultos estão fazendo. Então não é preciso retirar do ambiente as crianças, né? Outra prática do Evangelho, outro benefício do Evangelho é que quando nós encerramos o Evangelho, estamos todos calmos e serenos, não é? Podemos, enfim, em família, conversar aqueles assuntos que estão meio emperrados, não é? Aqueles assuntos que não vão para frente de jeito nenhum, porque nesse horário não estamos prevenidos, estamos ainda com os benfeitores que ficam um bom tempo no nosso lar, e então nós conseguimos chegar a uma conclusão daqueles assuntos que estão difíceis de ser conversados em família. Se somos sozinhos, podemos também pensar e concluir de que forma resolver estes assuntos, né? Quando nós vamos fazer o Evangelho, vamos supor, e chega alguém de surpresa, o que nós fazemos? Convidamos, se for íntimo, a pessoa a participar do Evangelho conosco. Se nós não achamos que devemos convidar, que não é muito íntimo, a gente se retira a um ambiente separado e faz o Evangelho sozinhos. Se da mesma forma estamos na rua e não conseguimos chegar na hora, não vamos correr, né, e causar um acidente no trânsito porque não conseguimos chegar. Então nós mentalmente reprogramamos esse Evangelho para o dia seguinte. É importante reprogramar para o dia seguinte, porque se nós temos o hábito de fazer o Evangelho no domingo e ele não acontece, nós deixamos para o outro domingo, é mais uma semana de sujidades no nosso lar, que a gente não limpou. Então, nós marcamos para o dia seguinte e então depois voltamos ao horário inicial. O Evangelho pode ser feito, ele não dura mais do que 20 minutos entre começo e meio e fim, não é uma sessão espírita dentro de casa, por isso ninguém passa mal, é um momento de alegria e oração. Pode ser feito em todos os ambientes da casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, em todos os horários, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, não importa. Usamos em geral a mesa das refeições porque, como lá temos a felicidade de receber o alimento material, também podemos usar para o alimento espiritual, mas não é necessário, pode ser qualquer ambiente. O primeiro Evangelho no lar foi feito por Jesus, que aos fins de tarde costumava passear na casa dos amigos. E um dia, na casa de Pedro, vendo que a conversa tomava um rumo não muito agradável, ele propôs uma conversa elevada entre a família de Pedro, falando dos benefícios do universo, da oração,
das práticas que nos levam à elevação do coração. E instituiu aí o primeiro culto do Evangelho no lar. São outros os benefícios do Evangelho que podemos levantar com o tempo. E se desejarmos saber mais, existe o livro chamado Jesus no Lar, do Ney Lúcio, que nos conta toda esta passagem. Nós vamos agora nos recolhendo e vibrando para que todos os lares tenham a felicidade de, numa oração elevada, em família, onde o compromisso reencarnatório é bem maior, fazer a prática do Evangelho no lar, dentre os irmãos que acreditam no poder superior, que esperam com alegria a elevação dos próprios corações e que desejam a instalação definitiva das orientações de Jesus nos próprios corações. E assim, elevando o pensamento, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim, encerramos o Evangelho nas casas com uma breve vibração e uma oração. Graças a Deus, até a próxima oportunidade.